E o Corinthians calcula mais de 700 milhões de reais, só que em prováveis perdas. Dívida do Timão com o atacante Memphis já ultrapassa os 30 milhões de reais. E o quarto reforço dessa temporada 2026, o atacante Caio César, já está no bid e assim está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o quarto reforço do Corinthians dessa temporada 2026, o atacante Caio César, já está no bid, sendo assim, está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Timão. Nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro, o Corinthians anunciou de forma oficial a quarta contratação dessa temporada 2026. Corinthians que já teve como anúncios o Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos, Matheus Pereira, meio-campista, e também o lateral direito Pedro Milans. Três reforços que já foram anunciados, apresentados. Inclusive os três já jogaram, já fizeram as suas estreias. Nessa quinta-feira, 29, o Corinthians anunciou de forma oficial a contratação do atacante Caio César, jogador que chega por empréstimo junto à equipe do Al Hilal até o final dessa temporada. Jogador que chega trazendo muitas esperanças de ser aquele atacante de lado de campo que o Dorival tanto tem pedido desde que o Dorival chegou ainda na temporada passada. Com o anúncio oficial, pouco tempo depois já foi confirmado também a o jogador já estando no bid, já estando regularizado. Sendo assim, o Caio César já está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Timão, que muito provavelmente acontecerá no jogo contra o Flamengo, domingo, dia 1º, decisão da Supercopa. A minha opinião quanto ao Caio César estar no bid é a seguinte: importante, reforço que chega até o momento, até tido por muitos como principal reforço, a principal contratação dessa temporada. Corinthians que anunciou um zagueiro, um meio-campista e um lateral direito antes do Caio César. E o Caio César chega para ser aquele jogador decisivo, com velocidade, atuando pelos lados do campo. Então, é importante demais já ter o Caio César disponível para o jogo de domingo contra o Flamengo. Pode ser que seja um diferencial. Alguns podem perguntar sobre as questões físicas dos jogadores, sobre questões de ritmos e tudo mais. Nas questões físicas, o Caio César estava jogando normalmente pelo Al Hilal, tanto é que ele deixou o estádio direto para o hotel para ajustar os últimos detalhes no último domingo, para poder viajar ao Brasil, se acertar com o Timão. Então, nessa parte, o jogador está tranquilo. O que absolutamente vai ser um entrave inicial é a questão de entrosamento e tudo mais, mas isso o Corinthians vem adquirindo porque estamos também em um início de temporada. Então, Caio César, quarto reforço, volto a dizer a vocês, é um jogador que traz esperanças pela qualidade que ele tem, um jogador muito bom no drible, no um contra um, atleta de muita velocidade que pode sim ser um diferencial e principalmente para o jogo tão importante que nós teremos domingo, que é a decisão na Supercopa. Tomara que ele consiga atingir as expectativas que todos estamos sobre ele. E agora vamos falar da dívida que o Corinthians está com o atacante Memphis. Tem informação que garante que as dívidas do Timão com o atacante holandês já superam os 30 milhões de reais. Segundo a Gazeta Esportiva, a dívida do Corinthians com o Memphis ultrapassou os 30 milhões de reais e a diretoria nesse momento está buscando um acordo para parcelar, mas uma proposta inicial irritou o staff do jogador, destacando que salários e direitos de imagem estão
todos em dia, mas valores ligados a luvas e bonificações contratuais já ultrapassam a casa de 30 milhões de reais. E essa dívida pode aumentar em mais 4,7 milhões caso o Timão conquiste a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no jogo do próximo domingo, dia 1º. Destacando que o atraso do Corinthians em resolver as pendências com o jogador já está causando um certo incômodo nos representantes do atleta. Uma primeira proposta foi feita e essa primeira proposta também acabou irritando. Como que foi? Vamos lá, ainda segundo informações do Gazeta Esportivo, o Corinthians elaborou um cronograma de pagamento para ir quitando esses valores com o Memphis. O Memphis é colocado como também uma dívida prioritária do clube. E a proposta foi feita do seguinte formato: parcelar essa dívida com o atacante, pagando uma parte nesse ano de 2026, a outra parte em 2027 e uma última fatia em 2028. Essa proposta acabou não repercutindo bem entre os representantes do jogador. O Corinthians quer resolver a situação e está aberto ao diálogo. Então, a dívida do Timão, aliás, as dívidas com o atacante Memphis já estão superando os 30 milhões de reais. A minha opinião, quanto a essa informação que as dívidas do Corinthians com o Memphis já estão ultrapassando 30 milhões de reais, é a seguinte: como que pode? O Corinthians contratou um jogador que não consegue arcar com os vencimentos dele, não consegue arcar com tudo aquilo que foi combinado, com tudo aquilo que foi proposto. Então, como que vão ficar as coisas com o Memphis? É por isso que hoje a diretoria trabalha para tentar encontrar um outro parceiro para ajudar a pagar os salários do jogador. Aliás, e todos os vencimentos, que incluem essas questões de bonificações e luvas. Parte dos salários já são pagos pela Esportes da Sorte, mas o Corinthians, mesmo com a ajuda da Esportes da Sorte, acabou assumindo um compromisso que não consegue pagar, porque se o Corinthians conseguisse pagar, não estaria devendo hoje mais de 30 milhões de reais ao jogador. Então, estamos falando de algo que absolutamente acaba incomodando, porque todo mundo que trabalha quer receber aquilo que lhe é combinado. Agora o Corinthians quer pagar algo que já era para ter pago praticamente em 3 anos, esse ano, ano que vem, em 2028. Então, sinceramente, as coisas caminham para esse tipo de situação. Informação que o staff do jogador está irritado. O contrato do Memphis, que vai até a metade desse ano. As questões de renovações, o Corinthians tenta renovar, mas com um parceiro ajudando a pagar. E ao meu ponto de vista, estamos falando de um jogador que, apesar de todos os custos, é muito importante para o grupo. Nós já tivemos muitos jogadores que geravam custos e não tinham o menor rendimento. Enfim, para mim, o Corinthians demorou para buscar parceiro ou parceiros para ajudar a pagar todos esses montantes do Memphis. Estamos aí faltando poucos meses para o término do contrato dele. Já era para muito tempo o Corinthians estar trabalhando nisso, inclusive com o departamento de marketing. Enfim, vamos acompanhar aí, vamos aguardar o que vai acontecer em relação a tudo isso nos próximos meses. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre 700 milhões de reais que o Corinthians confirma. Mas, infelizmente, não são receitas novas, não é nenhum outro grande patrocinador, não é nada de dinheiro novo, e sim de prováveis perdas que o clube admite em ações judiciais. Sabemos que a situação financeira do Corinthians, ela é caótica. Corinthians que recentemente alcançou números de 2 bilhões e 800 milhões de reais em dívidas, e a tendência, pelo jeito, é piorar. Por quê? O Corinthians listou mais de 700 milhões de reais como perdas prováveis em ações judiciais que tramitam na Justiça de São Paulo.
Os números foram apresentados em planilhas anexadas ao RCE, que é o regime de centralização de execuções, que corre na segunda vara de falências e recuperações judiciais. O clube esclarece que não se tratam de dívidas líquidas e imediatas, mas sim de projeções processuais que podem ou não se confirmar no futuro. Ainda assim, o valor acende um forte sinal de alerta nos bastidores. De onde que vem esses valores? Vamos lá. Empresários e agentes, cerca de 300 milhões de reais. Por exemplo, Juliano Bertolucci concentra a maior parte e também o Carlos Leite tem mais de 70 milhões de reais a receber e o André Cury tem mais de 40 milhões. Órgãos públicos, aproximadamente 300 milhões em diferentes processos. Ex-jogadores, aproximadamente 40 milhões em discussões judiciais. Jogadores como Gil, Juliano, Ederson e muitos outros nomes que entraram com ações contra o clube, cobrando principalmente direitos de imagem e outras ações específicas e até, sinceramente, complicadas, como, por exemplo, 10 milhões de reais de direitos ligados à família do Tim Maia, que é com a Warner, devido ao uso do trecho de uma música que, na verdade, a letra foi mudada, mas a melodia é semelhante. 16 milhões por compensação ambiental relacionada ao CT, 1,2 milhão em ação de acidente de trânsito envolvendo o veículo do clube. Então, o Corinthians está prevendo esses mais de 700 milhões de reais como perdas prováveis em ações judiciais. São as finanças do Timão que, infelizmente, vão piorando cada vez mais. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians está prevendo mais de 700 milhões de reais em prováveis perdas é a seguinte. Analisando esse cenário, isso demonstra o tamanho do desafio financeiro que o Corinthians tem. Como que o Corinthians vai conseguir pagar todas as dívidas? Como que o Corinthians vai resolver, por exemplo, dívidas caminhando para 3 bilhões de reais? Eu sempre falo a vocês, o Corinthians tem 115 anos. Esses valores, essas dívidas cresceram absurdamente. Não estamos falando desde lá de trás, em 1910, o clube se endividando. E sim dos últimos 18 anos, 19 anos. É inacreditável o que fizeram e o que ainda fazem com o Corinthians. Vejam só o que o Corinthians deve para empresários. É um absurdo uma coisa dessa. Eu poderia estar aqui falando para vocês, Corinthians confirma mais de 700 milhões em novas receitas. Mas não. Prováveis perdas. Pode ser que venha a perder, pode ser que não. Alguém acha, por exemplo, que os empresários vão deixar de cobrar? Muito pelo contrário, vão cobrar cada vez mais. Então, infelizmente, a situação do nosso Corinthians, financeiramente falando, vai só piorando. É por isso que eu sempre falo, esse modelo associativo não dá mais. Cada vez mais cresce intervenção judicial. E o que é pior, continuam fazendo coisas para arrebentar ainda mais. São empréstimos e tudo mais. Enfim, desse jeito que o Corinthians está, não tem mais jeito. É preciso mudanças urgentemente, ou vai chegar um momento que ficará difícil encontrar uma saída. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Timão já estar devendo mais de 30 milhões de reais ao Memphis? E o Caio César, atacante anunciado e já está no bid, liberado para estrear. Vocês acham que o Caio César vai conseguir ter sucesso com a camisa do nosso Timão?
E essas prováveis perdas que o Corinthians acredita em mais de 700 milhões de reais. O que vocês pensam em relação a isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!